Já falei de futebol por aqui e falei que meu filho quer dedicar seu tempo e sua energia à carreira de jogador de futebol. Por isso, mas por todas as camadas que envolveram os ataques ao jogador Vinícius Júnior, que aqui em casa conversamos sobre a realidade a qual estamos vivendo. O avanço de extremistas de direita pelo mundo trouxe à superfície o racismo que persiste e insiste em corroer a humanidade. Conversar sobre o racismo dentro do futebol é mostrar que ser um jogador, um esportista reconhecido, também significa trazer consigo a responsabilidade da luta por um mundo justo e solidário. Conversar sobre o racismo e como podemos lutar contra ele faz parte do nosso dia a dia. Procuramos brechas e caminhos para quebrar paradigmas e reinventar esse modo humano nosso de ser. Nossos filhos e filhas estão inseridos nisso tudo. E o que gostamos mesmo é trazer a realidade, mas sem perder a ternura. Vini Júnior, você não está sozinho. Texto escrito por mim, Dedé Lovitch, no nosso blog, no O Que Gostamos. E o título é Gostamos de Vinícius Júnior, de maio de 2023. Não existe ser antirracista se omitindo, ficando calado. A gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa de ação. Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje representando a Unicef, dizendo: Unicef está na luta antirracista. Eu estou aqui para reforçar o meu compromisso nessa luta antirracista. É meu papel como pai de crianças pretas, como ser humano. É muito chocante perceber como o racismo afeta a vida das crianças no Brasil desde os primeiros momentos de vida. A gente precisa conquistar uma primeira infância sem racismo para cada criança e adolescente negro e indígena no Brasil. E o PIA foi criado por isso, para combater o racismo na infância através do amor. Falar sobre racismo é coisa de branco. Falar sobre racismo não é mais, não deveria ter sido nunca coisa de preto. Pessoas brancas, esse é o nosso lugar de fala, sim. Os brancos precisam enfrentar o racismo, precisam discutir, precisam agir. Não são só os pretos que têm que falar disso. E como se combate o racismo? Com educação. Educar nada mais é do que dar amor. Foi a gente que começou isso tudo. Essa luta é nossa, sim. Basta ser humano. Você ouviu o Bruno Gagliasso, ator, produtor, empresário e pai, embaixador da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância e o único branco no lançamento da PIA, iniciativa para enfrentar o racismo desde a primeira infância. Eu sou Rita Durigan e este é o podcast Criar com Asas. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 58. Mães brancas também precisam falar sobre o racismo. Mais uma vez, numa repetição que extrapola nossa compreensão, um jogador brasileiro é vítima de racismo público, televisionado e registrado na história do futebol mundial. Na história de todos nós. Vinícius Júnior, um dos craques do Real Madrid, mais uma vez foi vítima do crime de racismo. Mas o que nós, mães brancas, temos a ver com isso? Tudo. São assuntos que precisam ser conversados, dialogados, elaborados. As crianças assistem futebol. Crianças estavam no estádio. E o racismo, que não é uma brincadeira ou piada,
mata. Mata mental e fisicamente. Destrói uma sociedade. Mas como falar sobre isso? Qual o nosso lugar de fala? O de quem todos os dias acorda desejando um mundo mais justo, no mínimo flexível e humano para nossos filhos e filhas. Hoje estamos atravessadas por tudo isso, encontrando formas de construir a partir de nossa micropolítica, em casa e nas nossas comunidades próximas, diálogos que desmontem esse racismo estrutural que tantas vezes é jogado para debaixo do tapete. Veja bem, há quem sugira e discuta que Vini Júnior pare de jogar, saia de campo para preservar sua saúde mental. Talvez ele precise mesmo, mas por ser vítima de um crime. Há tantas camadas nisso tudo, tanta coisa normalizada, tanta coisa. Então, o espaço do nosso podcast hoje será reservado para relembrar momentos que fomos atravessadas como mães por situações de racismo, violência e desumanidade e que registramos em nosso livro Criar com Asas, 3 amigas, 5 filhos e 7 anos de histórias. Porque acreditamos que no passado podem estar os caminhos para não repetirmos erros no presente nem no futuro. E porque a construção do nosso maternar é também, mas não apenas, uma colcha de retalhos lindos e bordados de flores com cheiro de algodão recém-passado, mas há feridas e cicatrizes que nos levam à dor, que precisa ser transformada em amor, de alguma forma, de algum jeito. Eu leio agora um texto de Dedé Lovitch, de 9 de abril de 2019. E a vida segue, menos a vida de Evaldo. Um menino de 7 anos está no 2º ano, já sabe ler, já escreve pequenos textos de 80 palavras. Um menino que agora começa a perceber que ele e o mundo são seres distintos e que agora ele é parte desse mundo. Já percebeu isso mais de 80 vezes, uma descoberta incrível. Ele pode até ter o sonho de viajar esse mundo em 80 dias. Ele escutou essa história na escola. Escutou que faltam uns 80 dias para as férias. Escutou a porta do carro se abrindo. Escutou gritos. Escutou 80 tiros. Eles podiam ter checado 80 segundos antes de atirar. Eles podiam ter pensado 80 segundos antes de atirar. Mas eles atiraram 80 vezes. E assim se foram as 80 palavras, as 80 descobertas e os 80 dias pelo mundo. Quantos dias ele terá para superar o silenciar de seu pai? Ah, não serão 80 dias, nem 80 meses, nem 80 anos. O menino de 7 anos vai carregar os 80 tiros para o resto da vida. Esse texto foi escrito após o homicídio do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de material reciclável Luciano Macedo, que ocorreu no dia 7 de abril de 2019, na cidade do Rio de Janeiro. Agora, um texto escrito por mim, Rita Dorigano, dia 4 de julho de 2019. O Canto das Sereias. Quem já ouviu? Dizem que de tão lindo enlouquece. Será? Faz sentido. O conceito da beleza parece enlouquecer mesmo. Não importa qual dos sentidos humanos que o torna perceptível. É um conceito que precisa ser encaixado em formatos, moldes, cores e formas. E não tem permissão para sair dali. Será que é por isso que as sereias não saem do mar? Ou saem? E por que não teria o conceito de beleza permissão para sair dali? Crenças e valores, pré-conceito, estão atados aos modelos, aos moldes, às amarras. Há um zum 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 em torno da sereia que a Disney resolveu tirar da animação para ganhar vida no corpo de uma atriz. Há quem diga que é uma escolha necessária para quebrar preconceitos. Há quem diga que a atriz escolhida quebra o encanto da Ariel tradicional.
Há quem diga coisas que nem vou repetir, de cruéis que são. Outro dia vi um grupo de sereias numa ilha não tão distante de onde eu estava. Eram lindas. Quem já viu um grupo assim bem sabe. As sereias têm cores e brilhos que a gente mal conseguiria identificar, mas que cabem perfeitamente na nossa imaginação. O canto tinha sons, tons e volumes diferentes, vezes mais alto, vezes mais baixo, vezes harmoniosos, vezes nem tanto. Mas a vibração era a mesma, uma alegria incontida, uma felicidade que me lembrou crianças brincando. Elas não percebiam que eram observadas, por isso sentiam-se livres para ser quem eram e não precisavam enlouquecer ninguém com seu canto. Não havia sequer uma sereia igual à outra, todas completamente diferentes, lindas nessa exclusividade de ser. Elas conviviam com harmonia e encantamento, havia admiração e respeito, havia brilho. De repente, me peguei procurando pela Ariel, com seu cabelo vermelho e sua cauda verde azulada. Naquele instante, todas se tornaram Ariel, e eu não as podia mais distinguir. Eram todas iguais, todas Ariel. Acabou o encanto, o canto. Acho que enlouqueci. Quando esta crônica foi escrita, a atriz Halle Bailey tinha sido escolhida para interpretar a pequena sereia Ariel nos cinemas e resolvemos publicar essa crônica para dizer que é uma linda e feliz escolha e que celebramos a pluralidade humana. E agora um texto de 4 de junho de 2020, escrito por nós três, Paty Juliane, Dedé Lovitch e eu, Rita Durigan. Do alto do nosso 9º andar, deixamos Miguel cair. Era para ser um coração na xícara de café que me esperava para que eu esfriasse a cabeça com a bebida quente e pensasse em como mudar o mundo, aqui, de dentro de casa. Mas o café era líquido. Eu assoprei porque queria mais frio. Ele se moveu e Miguel caiu. Queria a mãe que queria o filho que queria a mão, mas caiu. Espera! Acho que o café está na temperatura ideal. Miguel pode esperar, tem a eternidade inteira agora. A mãe pode esperar, sentada. Ele não vai voltar. Espera, deixa eu ler as notícias. Quer dizer que George Floyd testou positivo, tinha coronavírus e problemas cardíacos? Talvez então não tenha sido o joelho sob o pescoço. Vão pensar, vão dizer. Eu não. Estou aqui, dentro de casa, esperando o vírus passar, a crise acabar, brincando de salvar o mundo com palavras. Miguel, espere, menino, não, chore, não, queira, sua mãe. Ela não pode, agora não. Tem os cachorros, tem as unhas, e ela precisa. Vocês precisam. Eu preciso. Mesmo? Claro. Eu ajudo, sou boa, dou trabalho e dinheiro. Por que chorar? Ela volta. Espere, menino, espere. Nós adultos estamos ocupados construindo o futuro para você. Futuro. Para. Você. Empurramos. Atiramos. Matamos. Pele. Preta. Mas tem a cesta básica e o emprego e tem o futuro, o futuro. Espere, Miguel. Espere eu lavar as mãos, logo tudo passa, logo. Logo esquecem, logo. E um dia a gente vai se encontrar. Será? Sim, claro, me disseram para acreditar. Mas qual era o nome mesmo daquele, daquela? Esquece, faz tempo, 3 dias, 2. Era só... Do que estamos falando mesmo? Esquece, hashtag vai passar. Vai? Mãe, estou com medo sozinho. O elevador. Loft. Era negra. A pele. Coincidência, não viaja. Falando nisso, tem parques reabrindo na Flórida.
Promoção R$20.000. Miguel! Lá embaixo. Miguel. Embaixo. Sempre embaixo. Lá. Aqui. Ninguém te ouve, Miguel. Ninguém me ouve. Lá. Embaixo. Abaixo de todos. Lá. Miguel! Me ouve! Sem gritos. Escuta. Escuta. Me escuta. Um empurrão surdo. Miguel! Invisível. Me escuta. Esse texto foi escrito após a morte do menino Miguel, de 5 anos, que caiu do 9º andar de um prédio no Recife no dia 2 de junho de 2020. Ele estava sob a responsabilidade da patroa, enquanto a mãe dele trabalhava para ela. E assim eu, Rita do Origami, me despeço de vocês nesse episódio do podcast Criar com Asas. Lembrando que o nosso livro está à venda, você pode comprar com a gente, você pode comprar também no link que a gente vai deixar aqui, mas você pode comprar comigo, Rita do Origami, com a Paty Giuliani, com a Dedé Lovitch. Manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. E é isso, gente. Que a gente possa refletir muito sobre tudo isso que está acontecendo. Que a gente consiga evoluir nessas questões que são tão sérias. Questões humanas. E agora a Paty Giuliani vai fazer uma leitura pra gente também. Maria. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os 2 filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iam gostar de melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria baixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre suas pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se ao seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos e da alegria dele. Que bom! Nasceu. Era um menino e haveria de se tornar um homem. Maria viu sem olhar que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito, tamanha saudade.
Estou sozinho. Não arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros filhos? A mulher baixou os olhos, como que pedindo perdão. Ela teve mais 2 filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os 2 filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haviam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui, no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida, do buraco saudade no peito dele. Dessa vez ele cochichou um pouco mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo, não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha 3 filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali na frente, com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros assaltantes, ela teria que dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de 1000 cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápidos. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava muito. Ouviu uma voz. Negra safada! Vai ser que estava de conluio com ele. Outra voz vinha lá do fundo do ônibus, acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada? Mentira, eu não fui. E não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino, e que relembrava vagamente seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta! Aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e caminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é essa?
Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário, ela toma um ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha! 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 Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com faca laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo e um carinho. Maria é um conto escrito por Conceição Evaristo, a escritora que alcançou a marca de 500 mil livros vendidos por apenas uma editora no ano de 2023. Hora do Jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.